Oi pessoal, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre Mercúrio retrógrado. Qual a melhor forma de atravessar esse período? Bom, Mercúrio fica retrógrado, então ele aparentemente faz um movimento no céu como se ele estivesse andando para trás, e a gente tem a oportunidade então de ir para um lugar de introspecção, de olhar para dentro e de fazer tudo aquilo que tem o prefixo re, né? Então, revisar, reorganizar, replanejar. Mercúrio é o planeta da comunicação, da linguagem, da troca, das ideias. Então, um momento importante aí pra gente revisar uma série de coisas. E quando ele vai atravessando determinados signos, esses signos vão trazendo oportunidades específicas pra gente. Então, começando pelo signo de Aquário. Mercúrio fica retrógrado do dia 14 de janeiro até o dia 26 de janeiro no signo de Aquário. Aquário é um signo que está associado aos grupos, à coletividade, aos valores humanitários, à solidariedade, às tecnologias, e esses temas então podem ser aproveitados de algumas formas. Então, a minha primeira dica para vocês é que vocês façam uma lista de quem são os amigos de vocês, quem são as pessoas queridas que talvez, com tudo que a gente tem vivido aí com a pandemia, né, a gente passando por todo esse isolamento social, esse distanciamento social, cada um ficando muito, né, no seu próprio núcleo. Será que a gente tem entrado em contato com essas pessoas que são importantes pra gente? Será que a gente tem dedicado tempo para cuidar e nutrir essas relações? Então, ao fazer essa lista, veja ali há quanto tempo você não fala com determinada pessoa, há quanto tempo há uma desconexão entre vocês, e ao ter essa lista você vai poder partir para algumas ações. Então, uma possibilidade é você marcar de fazer uma ligação, uma call, né, com uma pessoa que seja querida e que você não fala há algum tempo, se você não puder estar com ela presencialmente, ou se puder ter a oportunidade de estar com ela presencialmente, também vai ser muito bonito, vai ser muito importante. E outra possibilidade é você escrever uma carta, escrever um texto, escrever uma bela mensagem para uma pessoa que é muito importante na sua vida e que talvez você não tenha falado isso para ela nos últimos tempos. Então, esse é um exercício muito interessante, como se fosse uma carta da gratidão, em que você escreve ali o quanto essa pessoa é importante para você, por que ela é importante para você, como ela marcou sua vida, qual a importância dela e o que vocês podem fazer também para investir e cuidar desses laços aí nos próximos tempos. Então, ter essa clareza sobre essas pessoas que são os nossos amigos, então eu brinco que é o nosso coletivo pessoal, né? A nossa galera, as pessoas com quem a gente se identifica e que são importantes pra gente. Poder cuidar dessas relações nesse momento, rever. E também Aquário é esse signo que fala dos valores humanitários, que fala da contribuição social. Então pode ser um momento interessante também para revisar o que a gente tem feito pelo grupo que é maior do que nós, né? Pelo grupo da sociedade. Eu me sinto contribuindo socialmente? Será que eu conheço alguma entidade que eu confio e que eu gostaria de fazer alguma doação, que eu gostaria de me conectar de alguma forma e oferecer algum tipo de ajuda, algum tipo de suporte? Eu, por exemplo, aqui estou conectada com uma pessoa que tá super por dentro lá da comunidade do lixão aqui no Rio de Janeiro. Então, sempre que eles precisam de alguma coisa, ela manda mensagem. Então, sempre que a gente arruma casa, faz doações, eu envio tudo para ela. E também quando eles precisam de um caminhão-pipa de água, ou alguma questão para a escola das crianças da comunidade, todas essas doações eu sempre mando para lá, porque é um lugar que eu confio e que eu sei que está sendo feito um trabalho muito bonito. Então, às vezes a gente até tem essa intenção de ajudar, mas a gente não sabe exatamente o melhor modo
ou a gente não tem uma entidade, né, uma pessoa que a gente confia para poder fazer essa ajuda. Então talvez possa ser um momento também interessante de fazer uma pesquisa para se conectar com algum grupo, com alguma causa pela qual você acredita e que você possa então se sentir contribuindo de alguma forma, né? E aqui, claro, falei sobre doações, mas existem muitas formas de a gente se sentir contribuindo com as nossas ações, né? Então, um momento interessante para fazer essa revisão. E além disso, Aquário é um signo que fala das tecnologias. Então, esse é um momento que a gente fica realmente preocupado, porque é a hora que aquilo que já estava meio que pifando pode estragar. Especialmente a gente fala muito sobre essa questão dos computadores, os backups, né? É um momento importante de olhar se tem algum eletrônico, algum aparelho elétrico, né, que será que ele tá bom? Será que tá na hora de trocar? Será que eu preciso ajustar alguma coisa, mandar arrumar? É um momento bem interessante para isso. E às vezes eu vejo que algumas pessoas ficam preocupadas. Ai, Kim, meu computador estragou, né? Será que é o momento certo para eu comprar um novo computador em Mercúrio retrógrado? É claro que é sempre bom ler 2 vezes, pesquisar bem se é o tipo de produto que você precisa. Mercúrio retrógrado fala dessas revisões, então não comprar algo sem ler 2 vezes todas as características para ver se você está comprando a coisa certa. Mas é justamente como o outro computador ou o outro aparelho já não estava bom, às vezes é no Mercúrio retrógrado que você tem que resolver aquela situação, né? Então vale a pena dar aquela olhadinha se tem coisas que precisam aí de ajustes, esse pode ser um bom momento para cuidar disso. E o Mercúrio vai retrogradando por Aquário até chegar no signo de Capricórnio, que vai trazer pra gente então novas oportunidades de revisar temas diferentes. Capricórnio é um signo que fala da nossa realização profissional, da nossa realização no mundo, das nossas ambições, de um planejamento, né, de como a gente vai dando cada passo seguro para conquistar aquilo que é importante pra gente. Fala sobre responsabilidade, organização, estruturação. Então, num momento de Mercúrio retrógrado, é um ótimo espaço para a gente revisar os nossos projetos. E antes de fazer grandes metas, grandes objetivos, eu sugiro para vocês que, primeiro, tenham uma agenda. E vocês já vão saber por quê. Seja de papel, seja no computador, uma agenda onde você consiga toda semana ver como vai funcionar a sua semana. Tem aquele momento que você vai dedicar à sua profissão, ao seu trabalho, enfim, aquilo que toma a maior parte do seu tempo, a cuidar dos filhos. E você tem que ver o tempo que você vai ter livre para fazer os seus outros projetos. Mas o que acontece? Às vezes a gente cria super grandes metas, grandes projetos para o nosso ano, mas quando a gente vai para a prática da nossa rotina e do nosso dia a dia, não dá tempo de a gente fazer aquilo. Então esse é um ótimo momento para rever a nossa organização do nosso tempo. Então, uma dica, a segunda dica na verdade, é vocês fazerem uma lista com todas as pendências que vocês têm. Então, aquela lâmpada que tem que trocar, aquela gaveta que tem que mandar arrumar, aquele projeto que eu não dei andamento, aquela atividade do trabalho que não era prioridade, ficou para depois, passou um ano e eu ainda não fiz. Enfim, façam uma lista de pendências, especialmente daquilo que são seus projetos, suas realizações, mas façam essa lista de pendências. E eu tenho horror a to-do lists. Por quê? Gente, to-do lists, cada dia você abre aquela lista, você tem uma imensidão de coisas para fazer e isso vai gerando o quê? Muita ansiedade. E a gente vive na sociedade da ansiedade. A gente olha para aquilo e o que aquela lista nos traz? Preocupação. O que é a preocupação? É uma pré-ocupação. Então a gente fica lá preocupado
com tudo aquilo que a gente tem que fazer em relação àquela lista, mas aí a gente acaba, no momento que a gente tem livre, fala, tá, agora eu tenho 1 hora livre, o que eu vou fazer? Aí eu olho para aquela lista, não sei se eu rio ou se eu choro, né? Porque eu fico tão agoniada, angustiada e ansiosa que eu posso ficar 1 hora ali sem conseguir fazer nada. Então, isso não vai me ajudar. Na minha visão, to-do lists nos geram muita ansiedade. Então, a gente vai começar fazendo essa lista de pendências ou a to-do lists para depois a gente pegar a nossa agenda e a primeira pergunta que a gente precisa fazer para não ter uma to-do list é quando? Quando eu consigo fazer isso? Pode ser daqui a 1 mês, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, não importa. Mas a pergunta certa é quando? E aí você vai pegar cada ponto dessa lista de pendências e vai colocar na sua agenda. Isso vai possibilitar com que você realmente resolva essas questões, ao invés de ficar angustiada e ansiosa com aquela lista cada vez que você olhar para ela. E para seguir essa maneira de funcionar, daqui para frente, a ideia é não ter mais uma to-do list, não ter mais uma lista de pendências. Surgiu uma pendência na cabeça, abre a sua agenda e pergunta a pergunta mágica, que é quando? Quando eu consigo resolver isso? E bota lá, porque aí você vai ter certeza que você não vai esquecer e você vai ter o momento certo para olhar para essa atividade com responsabilidade. Ok, agora é a hora de resolver isso e não gastar energia, tempo e vitalidade com preocupações. Então a gente vai deixar de se preocupar e a gente vai partir para a ação, ou seja, se responsabilizando por aquilo que é importante pra gente. E a partir disso, quando a gente fica tranquila que a gente tá resolvendo todas as nossas pendências, aí sim a gente pode começar a inserir os grandes projetos na nossa agenda também. Porque senão é isso, a gente fica lá com os grandes projetos, a gente quer investir naquilo que é importante pra gente, mas a gente tá cheio de pendências e aí a gente fica achando que a gente vai dar conta de já investir naquela grande meta, mas a gente tem várias pequenas coisinhas que estão atrapalhando o nosso caminho. Então, primeiro, começar resolvendo as pendências para depois inserir na nossa agenda também os nossos grandes projetos do ano. E dica, recomendo apenas 4 grandes projetos e tendo muita clareza de qual é prioridade entre eles. Assim, vocês vão organizando melhor e na hora que tiver que escolher entre uma atividade ou outra, vocês vão ali tendo essa noção do que vai ser prioridade nas suas ações. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de ter um pouquinho mais de dicas para como atravessar o Mercúrio retrógrado. E se você quiser saber mais sobre as tendências do momento e como isso está funcionando especificamente para você através do seu mapa astral, clica aqui no link para conhecer o mapa de previsões com a minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa. Um beijo, gente, e até a próxima!